Eu quero, no momento, agradecer o honroso convite, a oportunidade, com certeza, de aprender mais e, principalmente, a bola deixada agora pelo doutor André. Espero que todos, no final deste evento, possamos fazer gol a favor. Agradeço. Me emocionei bastante com o evento de ontem, pelo reconhecimento que a ANADEM fez aos bons profissionais. E também, hoje, pela brilhante palestra dos 3 Josés que me antecederam, e agora o doutor André. Espero... Tá bom, obrigada. Espero poder colaborar com o gol que todos faremos. Bom, o título que me convidaram para apresentar da palestra foi Depressão e Suicídio entre Médicos no Brasil. Esse convite me foi feito em meados deste ano, e o evento seria em setembro, né? Quando a gente esperava que essa pandemia já tivesse acabado. Agora estamos numa retomada dessa crise toda, desse pandemônio, e eu vou tentar dissecar cada palavra desse título, e para que a gente entenda o problema, porque só assim a gente vai poder intervir. Então, eu vou começar com o roteiro, pensando no contexto e no conceito do problema, justificar por que a gente precisa cada vez falar mais disso, colocar os objetivos da minha palestra, que penso que tenha sido também o da ANADEM, quando convidou para falar sobre esse tema, falar sobre como a gente poderia criar estratégias e, principalmente, traçar uma lógica da psicodinâmica do trabalho para que a gente entenda por que será que a gente vai falar sobre depressão e suicídio entre médicos. Tem a ver com a profissão? O trabalho médico é comprometedor? E vamos colocar alguns resultados de algumas pesquisas, estratégias de prevenção e também de pós-venção no suicídio e minhas considerações finais. Bom, a depressão é um transtorno mental que é caracterizado por humor hipotímico, irritado, perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas e uma incapacidade de realizar atividades diárias por pelo menos 2 semanas. Isso são os critérios que estão lá no CID-10. Sintomas depressivos estão incluídos na depressão, mas não necessariamente. Várias pesquisas são feitas usando um inventário validado internacionalmente, o inventário de Beck, que sintomas depressivos podem ser leves a moderados, sem caracterizar ainda a doença depressiva propriamente dita. E eles são de ansiedade, indecisão, inquietude, mudanças de atitude, sendo no apetite ou no sono, que pode ser para mais ou para menos. Perda de energia e concentração, sensação de que não vale nada, sentimento de culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmo. Eu sei que uma boa parte da população sabe muito bem esses conceitos, sendo a maioria médica, mas é só para reforçar e trazer o conceito da palavra suicídio, que foi criada por Desfontaine em 1737, sendo originada no latim, sui, si mesmo, e caderes, ação de matar. Sendo esta uma necessidade doentia de buscar a morte como única saída, mesmo que inadequada para a dor psíquica insuportável. É sempre bom lembrar isso aqui, na verdade, não existe, talvez se o suicida, num segundo depois, pudesse voltar atrás, ele, com certeza, voltaria, porque, na verdade, a dor psíquica que ele, naquele momento, não vê saída, porque é uma atividade doentia. O suicida foi, historicamente, julgado, criticado pela sociedade, pelas religiões,
pela justiça sem qualquer direitos, até que foi considerado doença, em 100% dos casos. Daí a gente vai pegando o título dessa palestra, Depressão e Suicídio entre Médicos. Por que será? O trabalho médico é peculiar e diferenciado. Nesse trabalho, existe a vivência de dores e delícias, fazendo alusão à música do Caetano, Dor e Delícia de Ser o que é. Pode gerar agravos na saúde física e mental do médico, esse trabalho, devido a condições insalubres e ou periculosas. A gente vai detalhar mais um pouco adiante. O médico também, quando adoece, é considerado dos mais difíceis pacientes. Segundo Meleiro, que fez uma tese de doutorado na USP sobre isso, que virou um livro chamado O Médico como Paciente. Por quê? Busca tratamento com muito atraso, tem dificuldade de aderir ao mesmo, não se preocupa com a prevenção das doenças em si, faz automedicação e gerencia o próprio tratamento. Quer gerenciar o próprio tratamento, mesmo não sendo da sua especialidade algumas patologias. Ocorre dificuldade, em geral, de moderada a grave, na relação médico, se o paciente é médico. Eu trago esse caso clínico para a gente começar a pensar nessas coisas com mais profundidade. As pessoas que são mais fragilizadas emocionalmente, você começa a se deparar com dor no estômago, você não dorme direito, você não tem paciência para estudar. Você pega um livro e dá um desespero, que você quer devorar o livro todo, que é para ver se você entende algo, e você sente tudo solto, perdido. Se você vai fazer uma prova, você tem a sensação de que você não sabe nada. E aí, você só é aquela ansiedade. Esse trecho de fala foi de um grupo focal, de uma pesquisa qualitativa, realizada em 2006, por mim, e essa aluna de medicina provavelmente teria passado desapercebido, foi uma descoberta a um acaso, e lógico que ela foi encaminhada para tratamento, porque já é aí um prenúncio de uma patologia que pode ser evoluir gravemente. Por que a gente está enfatizando esse tema, que é tão duro, tão amargo, tão sofrido? Eu espero que nessa fala eu consiga trazê-lo de forma mais palatável, sem banalizar. Então, ele é um problema, depressão e suicídio são relevantes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente se ocorre entre médicos. Médicos com sintoma depressivo têm 95% mais chance de cometer erro médico. Esse é um trabalho recente, publicado por Lima, de 2019. Então, estamos aqui na associação que cuida sobre direito médico, sobre a judicialização da medicina. Então, é bom que a gente pense sobre isso. Como defender um médico que cometeu um erro, mas se ele estava doente previamente? Depressão afeta 4,4% da população mundial, sendo 5,1% das mulheres e 3,6% dos homens. No Brasil, a prevalência é maior que a média mundial. Sintomas depressivos entre médicos recém-egressos da UFES, numa pesquisa que fizemos, foi 34,5% em 2014. 1 em cada 7 estudantes de medicina considera cometer suicídio durante o curso. Penso que essas sejam justificativas importantes para a gente continuar aprofundando a reflexão desse tema. Então, estudantes de medicina da UFES, numa recente pesquisa que realizamos, apresentaram 27% de ideação suicídia no campus de Aracaju e 21,3% no campus de Lagarto.
que é uma outra escola médica da mesma universidade, mas no interior do estado, e de modelo de ensino diferente. A Escola Médica de Lagarto usa o método PBL, e a de Aracaju é um método de ensino tradicional, como tantas outras escolas. De 2000 a 2009, entre outras causas de morte, 1,7% dos médicos de São Paulo morreu por suicídio, sendo 24% mulheres. Isso foi uma meta-análise publicada em 2015. A taxa de suicídio vem caindo no mundo. A OMS esperava 1 milhão de suicídios para 2020, mas são agora 800 mil por ano. Mas no Brasil e nos Estados Unidos não caiu. Esta pandemia pode trazer uma desestigmação da doença mental e aumentar a disposição da comunidade médica para abordar o suicídio médico e a sua prevenção, que parece ser um assunto tabu. A doença mental em médicos e o transtorno mental e o suicídio tem uma grande resistência de ser discutido mais largamente. Daí eu agradeço muito a ANABDEM por trazer esse tema. A taxa de suicídio é maior entre médicos do que na população em geral, e até mesmo entre outras profissões. Esse quadro me relembra muito a palestra que o doutor José Camargo fez há pouco, mostrando o médico na sua essência, na sua maior dimensão humana de ser, e mostrando que a medicina é das mais belas profissões da Terra, quando o médico acompanha o seu paciente desde o início do diagnóstico até o final, mesmo sabendo que aquele paciente está fora de possibilidade terapêutica, mas ele sabe ainda que o seu papel é ajudá-lo a morrer com dignidade. Então, para que a gente está falando sobre isso? Eu penso que é importantíssimo estimular a investigação e identificação precoce do problema. Fazer uma reflexão crítica acerca dos resultados. Implicar gestores da saúde na resolução do problema nas suas instituições. Compartilhar a responsabilidade com todos os parceiros de trabalho. Os colegas que percebem que aquele médico não está bem, não está conseguindo funcionar bem, é preciso que ele invada a privacidade e consiga alertar para a necessidade de buscar ajuda. Sugerir planejamento de medidas preventivas e diminuir o estigma e preconceito na busca de ajuda. Esse eu acho que o grande problema maior que tem que ser enfrentado. Sem trabalho, toda a vida apodrece. Mas quando o trabalho é sem alma, a vida sufoca e morre. Albert Camus. Como é que a gente vai tentar intervir nesse problema? Escutando os médicos a partir de pesquisas qualitativas e quantitativas bem conduzidas. Interpretando adequadamente os dados de cada instituição de saúde. Revisando a literatura, na literatura, o plano preventivo que funcionou bem em algumas instituições de perfil semelhante. Personalizando estratégias de cuidado a quem cuida. E mantendo uma avaliação constante acerca da relação saúde mental-trabalho. E é aí que eu acho que a gente precisa analisar essa psicodinâmica. O trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana, e entrar o grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Essa frase foi tirada de um texto do Engels, que fazia uma análise sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Ele fazia uma correlação com a evolução da espécie de Darwin, trazendo à tona que também o homem se humaniza, o ser humano deixava de ser um animal, né, irracional através do trabalho.
Hoje, o nosso trabalho, inclusive médico, é muito diante da exposição a telas, né? Ainda mais agora na telemedicina, e lembrando o que o doutor José Camargo trouxe antes, que a gente pode perder a noção da humanização se a gente funciona como um robô ou com o intermediário da máquina, que deve ser usada, sim, adequadamente para os seus propósitos, reconhecendo os limites, os ganhos e as perdas. Esse trecho do filme, que eu penso que todos conheçam, do Stanley Kubrick, mostra a grande diferença nossa nesse processo de humanização, porque as nossas ferramentas de trabalho são descobertas a partir de muito projeto, muita criatividade, e não ao acaso. Sonhamos, criamos e executamos o nosso trabalho transformando a natureza. A exploração da força de trabalho que impeça a criatividade gera agravos à saúde mental. Diante da tarefa, qualquer que seja, nós nos confrontamos sempre com o nosso desejo, reagindo a nossas excitações internas e externas a partir da nossa estrutura de personalidade, que foi construída desde a nossa primeira infância até a adolescência. Daí que uma organização inadequada do trabalho compromete mais a saúde mental do trabalhador do que as condições de trabalho, a estrutura deficiente do trabalho. E por organização inadequada, a gente entende dificuldades na gestão, sobrecarga de horários, dificuldade de flexibilização, de relacionamento. O desequilíbrio da equação subordinação versus autonomia no trabalho gera sofrimento psíquico e pode evoluir para transtorno mental propriamente dito. São trechos do livro do Dejoux, a psicodinâmica do trabalho. Dejoux tem um outro anterior que eu vou citar a seguir. Bom, esse filme também todos conhecem, é um clássico, apesar de tão antigo, que realmente era uma crítica do Chaplin, a exploração da força do trabalho, do modelo Taylor na Inglaterra, mas que penso que possa nos servir hoje. Mas o que é que o trabalho médico tem a ver com isso? A gente não aperta parafuso, a gente não fica num trabalho tão repetitivo assim, será? Né? Então, penso que toda vez que a gente não cumpre aquelas condições que o doutor José Camargo falou antes, a gente talvez esteja matando a nossa criatividade, submetendo a nossa autonomia a terceiros e poder enlouquecer por causa deste trabalho. A prova está nas estatísticas que demonstram quanto tem de depressão e suicídio entre médicos. Então, quais seriam as características comuns
muitas pessoas que escolhem a carreira médica. Então, estou falando aí da personalidade do médico, né? Em geral, são pessoas ativas, ambiciosas, competitivas, compulsivas, o que é muito bom para poder topar tantos desafios, entusiastas e individualistas. Mas, justamente por essas características, também pode ser facilmente frustrado nas suas necessidades de realização e reconhecimento. Então, penso que o jovem médico, quando a pessoa se candidata logo com 17, 18 anos, pensa no modelo do herói, do que vai salvar todas. E, ao se deparar com tantos desafios ao longo do curso, talvez, se não tiver o suporte e o apoio necessário, possa desencadear crise, sofrimento psíquico intenso. Porque nem super-heróis, nem divinos, apenas humanos nós somos. As mesmas características que predispõem as pessoas pela escolha da carreira médica, também as predispõem ao transtorno mental. O limiar é muito tênue. Precisa de ajuda, de apoio, de reconhecimento e tratamento, muitas vezes. Então, por isso que a gente tem que ir da raiz. A formação do médico precisa ser analisada, estudada e melhorada. Então, começa que toda a relação triangular, já dizia Freud, é muito complicada. E a relação na formação médica não tem, e da profissão da saúde em geral, é impossível que não seja triangular. Então, nesse triângulo estão estudante, professor e paciente. Cada um com suas características de personalidade que podem gerar conflitos, sendo, no caso, o docente, o professor, aquele que precisa ter essa capacidade de reconhecer os conflitos, as dificuldades de personalidade de cada um desses atores da relação para ajudar o seu aluno a superá-las. O que ocorre é que, muitas vezes, o docente não foi capacitado para ser professor. Eu, por exemplo, comecei a ser professora logo depois que eu terminei a minha residência, numa época que quase não tinha mestrado, doutorado, o título que eu tinha era de especialista em psiquiatria. Passei num concurso, até bem concorrido, tendo 10 candidatos, e bem novinha comecei a ser professora. Só bem depois eu fui fazer um curso de especialização em educação para as profissões da saúde. E como eu vi que muitas coisas que eu fazia antes poderiam ter sido melhoradas. Então, tem muitas queixas de estudante de medicina. A quebra do encanto logo no início do curso, lidar com dor e morte diária, sem uma discussão mais profunda, competitividade intensa entre os colegas, privação do convívio com seus familiares, com namoradas, porque tem que estar estudando no final de semana, o conteúdo é muito extenso, carga horária excessiva, medo de cometer erros que às vezes paralisa. Então, isso são todos resultados de algumas pesquisas aí relacionadas. Hoje, eu acho que tem um outro complicador que me preocupa. A escolha é verdadeiramente vocacionada hoje? Depois, com o advento do Enem, e quando a pessoa vai escolher se bota a primeira opção, segunda opção, a partir da pontuação, o que eu observei no contato com meu filho, eu tenho uma filha que está formando em medicina agora, e na época que ela fez, foi a época que começou a ter o Enem. E ela disse, olha, tinha os colegas meus que sempre quiseram fazer engenharia, mas como eles pontuaram muito alto na prova do Enem, os professores do cursinho, os professores do ensino médio, os pais, dá para você entrar em medicina, dá para você entrar em medicina. Então, é uma forma de fazer propaganda também para aquele curso que aprovou tantos alunos para medicina. Então, isso preocupa, porque o que é que vai dar? Preciso ter características muito personalizadas para escolher a carreira de modo vocacionado. Outra coisa é o método de ensino e a necessária capacitação docente para que, desde a formação, comece a trabalhar essas questões em relação à saúde mental do estudante, diminuindo estigma e preconceito.
Nós temos uma peculiaridade, a nossa graduação é mais longa de todas. A formação é continuada, termina os 6 anos, vai para uma residência, depois aqueles que querem investir na carreira acadêmica, mestrado, doutorado, e cada vez mais a gente precisa centrar fogo na formação humanística do médico, que não pode ser confundida com cultura geral ou boas maneiras. Alguns resultados da mesma pesquisa qualitativa. Eu acho que o que me segurou no curso, para conseguir chegar até o 5º período, foi muito mais o meu contato com o centro acadêmico, com o CAMED, do que com o que a gente via na universidade. Então, a forma gregária da gente se associar, as associações, as instituições, tem esse poder também de promover saúde. No caso, o centro acadêmico era um espaço que essa aluna, no grupo focal, colocou que se sentia mais igual, que falava das suas dificuldades e via outros colegas vivenciando a mesma coisa, então ela se percebia como não sendo um extraterrestre, né? E outros que já diziam, eu superei assim, assim, assado, ou o colega mais adiantado, que dava um suporte para os mais atrasados. E esse outro colocou, tem alguns professores que ajudam a gente dizendo assim, devido à responsabilidade, vocês não precisam saber tudo. Os professores bons sempre procuram tirar a ansiedade da gente. Então, é preciso cada vez mais investir na capacitação docente. Se eu fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Daí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que ele ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. É um texto de Rubem Alves, no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. E para ensinar aos curiosos, ainda encantados, jovens aprendizes da medicina, devemos começar com cadáver, morte e impossibilidades? Quais seriam os estudantes de alto risco para depressão e suicídio? São justamente aqueles que têm melhor performance escolar inicialmente, são mais exigentes consigo, pessoas mais propensas a sofrer pressões, ter pouca tolerância a falhas, mais culpa pelo que não sabe, ficam paralisados pelo medo de errar, pensam em abandonar o curso ou profissão, e esses 2 últimos índices valem para a população em geral. Aqueles que já tiveram um transtorno depressivo anterior ou uma tentativa de suicídio anterior teriam mais risco. Bom, esse corredor, talvez você seja parecido com alguns corredores que vocês já circularam. É o corredor do hospital que eu trabalhei 30 anos como interconsultora psiquiátrica no Hospital Geral de Urgência, em Sergipe. Esse corredor estava novinho, na época foi feita essa foto. E esse ambiente frio, branco, sem obras de arte, com um relógio sempre parado no tempo. E, nessa época, eu estava fazendo a formação em medicina do trabalho, que eu não me intitulo como especialista, porque não a exerci, mas fez parte da minha monografia. A colega que estava escrevendo um trabalho comigo era uma cirurgiã, uma cirurgiã muito boa, cardiotorácica, e fez a foto. Daí, no ano anterior, um colega psiquiatra da Bahia tinha ganho um prêmio da Associação Baiana de Medicina para o cartaz do Dia do Médico, com uma frase que eu acho fantástica e faço questão de trazer em todas as palestras que eu apresento com esse tema.
No corredor do hospital, corre dor. E fica em nós, no corredor, a dor que corre. Então, essa dor precisa escoar. Escoar nas associações, entre colegas, entre gestores, para que ela não volte, não fique tão presente no corpo, fazendo doença. Característica de alguns médicos nocivas a eles. Coloca a profissão acima de tudo, dá prioridade ao trabalho em detrimento da atenção à família, fixado nos objetivos da carreira, adia planos pessoais, casamento insatisfatório, porém estável, cônjuges mais infelizes, mas a taxa de divórcio é semelhante a outras profissões. Fatores de risco na profissão médica. Parece isso que a gente está discutindo, depressão e suicídio. Sobrecarga horária, privação de sono, devido aos plantões, cada vez os salários irrisórios, tem colegas que dão plantão, embora seja proibido sair de um plantão e entrar em outro, a gente sabe que muita gente faz isso. Sai de um hospital, vai para outro. Né? Eu já tive uma ex-aluna que fazia 36 horas de plantão no final de semana, numa cidade do interior, e um belo dia, quando ela foi render o colega, virou, capotou o carro na porta da cidade. Por sorte dela, não teve maiores ferimentos e ainda conseguiu pedir ajuda, chamando o colega para vir rendê-la agora, salvando, como médico, e sendo atendida pelo SAMU. Virou paciente, de plantonista virou paciente. O contato com a dor e sofrimento, o contato com a morte ou morrer, lidar com o paciente difícil, a intimidade corporal e emocional, que foi um tema também que o doutor José Camargo citou anteriormente, sobre a criação dessa intimidade, que às vezes fica difícil, e lidar com a tecnologia, ou fugir para a tecnologia, aparentemente pode ser uma estratégia, mas que a gente vê a médio e longo prazo que complica. Então, limitações do conhecimento médico pode ser um outro fator, incertezas e inseguranças, muito presente agora nessa pandemia, e o medo do erro médico. Essa foto eu achei no Google, né, que é profissionais de saúde extenuados, mas com a sombra da necessidade de ser super-herói. Isso aí é de um manual da OMS, de prevenção ao suicídio, e que vale para tudo, né, para todas as pessoas, não só para médicos, e que traz à tona o que mais é arriscado para causar suicídio. E aí, por aí, a gente vê que transtorno de uso de substância e transtorno de humor podem ser coisas muito presentes na população de médicos. Né? Tem pesquisa mostrando também como é alto na estatística prevalência para abuso de álcool e outras drogas na classe médica. Razões para a alta taxa de suicídio entre médicos. Médicos tendem a negar o estresse de natureza pessoal e o desconforto psicológico. Algumas inclinações suicidas são acobertadas, daí o tratamento fica mais difícil. Os médicos fecham-se para qualquer intervenção terapêutica eficaz. Às vezes, existe alguma negligência da família dos colegas, tipo, ele é médico, ele sabe se cuidar, e ficam cheios de dedos para alertar ou para invadir a privacidade do outro. Os médicos têm o medo do suicídio ao alcance das mãos e, por aí, daí, os métodos são mais eficazes. Talk. We cry. It's how we survive. So why do we tell boys to stop crying? To harden up? To grow a pair? Well, fuck that. If you feel down, speak up. Because silence can kill. It takes guts to show pain.
It takes a man to feel. It takes balls to cry. Eu não sabia, essa foi no ano passado, alguns devem ter recebido pelo WhatsApp, essa campanha para prevenção do suicídio na Austrália. Eu não sabia que a Austrália também era um país machista, que educava os homens para não chorar. Mas eu acho que eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que serve para todos nós, principalmente os médicos e médicas que se colocam numa posição de não poder chorar, como inclusive aquela aluna que o professor José Camargo citou, o medo de chorar na frente de um paciente, quando, na verdade, isso é um ato humano, né? Chorar, pedir ajuda, é coisa de verdadeiras pessoas, inteiras, humanas, e nada divinas nem super-heróis. Dor e delícia de ser médico numa pandemia. Iniciando com as dores, a gente sabe que tem riscos biopsicossociais grandes. O excesso de exposição à tela nessa pandemia foi algo que está muito presente pelos prontuários eletrônicos, excesso de capacitação, lives a todo momento nas instituições. Já foi detectado entre profissionais de saúde mais transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout, sintomas depressivos, o afastamento da família pelo medo de contaminá-los, infraestrutura deficiente de várias instituições, e até rejeição da vizinhança, como no início da pandemia, eu vi cenas terríveis em noticiários de que no exterior alguns vizinhos tinham receio do profissional de saúde estar morando naquele condomínio porque iria trazer a doença para lá. E aí simbolicamente uma equipe médica tentando discutir o que fazer com o tal do vírus, né? Mas também tem as delícias. Por que será que a gente escolheu essa profissão? Não tem só frustração, tem gratificação, e muita. Por isso que a gente está aqui, até hoje, quase na hora do almoço, falando sobre essas questões. Existe uma comemoração a cada alta médica, que é importante quando a pessoa vence o vírus, quando os médicos conseguiram ajudar algum paciente, os enfermeiros, a equipe toda do hospital. E há um reconhecimento cada vez maior hoje da população em relação aos seus profissionais de saúde. Não há desemprego, né, na nossa profissão. Cada vez mais aprendemos com essa pandemia. O uso da telemedicina mais frequentemente, que é muito bom nesse momento. E houve também esse alerta em função do tremendo estresse dos profissionais de saúde, para a criação de serviços, às vezes institucionais, tem hospitais que criaram serviços de apoio à saúde mental dos seus profissionais, alguns empresários ofereceram, inclusive, hotéis, diárias de hotéis para os profissionais, depois de um plantão, dormirem, para depois voltarem para suas casas. E houve um acordo do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para um serviço de apoio, telepsi, em que houve psicoterapia online ou até atendimento psiquiátrico online para os profissionais de saúde da rede SUS na linha de frente para buscarem ajuda. Um trabalho livremente escolhido ou livremente organizado oferece geralmente dias de descarga mais adaptados às necessidades. O trabalho torna-se, então, um meio de relaxamento, às vezes, a um tal ponto que, uma vez a tarefa terminada, o trabalhador se sente melhor do que antes de tê-la começado. Esse é o trabalho ideal, é a delícia do trabalho. É um trecho do livro A Loucura do Trabalho, de Christophe Dejoux, que é um psicanalista, psiquiatra francês e também especialista em medicina do trabalho. Então, pensando nas estratégias de prevenção, em termos de depressão e suicídio,
entre médicos, não só nessa pandemia, mas também, principalmente agora, o que é que a gente poderia pensar de fazer juntos? Cada um e coletivamente. Acolher seus medos e compartilhar sentimentos com pessoas de confiança. Garantir pausas no trabalho em espaço relaxante, priorizando o sono, ou seja, não pode ser abortada a etapa importante do sono que faz a nossa produção de neurotransmissores adequada. Realizar atividades que ajudem à redução do nível de estresse. Manter ativa a rede socioafetiva, mesmo que de modo virtual. Buscar ajuda de profissional psiquiatra, psicólogo, ao perceber perda do controle do estresse. Atividade física e evitar abuso de substâncias psicoativas. Melhoria das condições e organizações do trabalho, ou seja, lutar por isso, porque muitas vezes a gente não tem. Denunciar os abusos, os assédios, usar e lutar por serviço de apoio institucional. Usar quando tiver e lutar por serviço, fazer e consumir arte, né? É fundamental. Anteriormente, alguns palestrantes falaram disso, né? E participar do grupo Balint. O Balint foi trazido pelo do José Camargo, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso, porque foi uma estratégia que eu aprendi durante meus 4 anos na UFBA como residente, e depois fiz como professora docente da UFES, com estudantes do internato de medicina. E usar o programa, o serviço que o governo oferece, né? Por exemplo, eu achei muito interessante o programa Telepsi, que eu vou citar um pouco mais adiante. Essa equipe aí, todos colocando a mão juntos, isso é uma estratégia das melhores de apoio, de prevenção. Saber que pode contar com o outro, em todas as coisas, inclusive para discutir sobre as próprias mazelas do trabalho. Esse é um post do programa Telepsi, que tem interessantíssimos vídeos curtíssimos sobre higiene do sono, sobre várias estratégias, que inclusive servem até, eu já usei até para repassar para alguns clientes de consultório, porque são muito interessantes, muito didáticos. Grupo Balint como facilitador no ofício de ser ou se tornar médico. Ele é um espaço de reflexão sobre dificuldades na relação médico-paciente e outras relações. Possibilita desenvolver habilidades de comunicação. Faz uma autoavaliação e investigação de saúde mental, cada membro, coletivamente. E é um treinamento na técnica de trabalho grupal. A gente realizava semanalmente, durante 10 semanas, essa estratégia. Aqui é uma foto com alunos, e aqui é um trabalho publicado na revista da Associação Médica Brasileira, que demonstrou que essa estratégia foi útil para a prevenção de síndrome de burnout, porque a gente comparou 2 grupos, que já tinham passado pelo grupo Balint e aqueles que não tinham passado. E aqueles que não tinham passado apresentaram uma prevalência maior de síndrome de burnout. Estou quase finalizando. E aqui foi um post que eu recebi agora em julho, em plena pandemia, né? Eu me aposentei da universidade agora em fevereiro, e depois de 2 anos que eu não encontrava esse aluno, ele me mandou essas mensagens que foram, para mim, extremamente gratificantes. Porque ele promoveu saúde mental para mim, mas principalmente demonstrou o que o Grupo Balint foi para ele, 2 anos atrás, quando ele estava no internato. Ele conseguiu fazer a diferença entre roda de conversa e Grupo Balint, aplicando a estratégia adequada no momento certo, e conseguiu levar essa estratégia para a rede SUS, promovendo melhora na sua equipe,
teve a sensibilidade adequada para saber, para perceber o estresse que estava ocorrendo nessa pandemia e, consequentemente, melhorou a saúde daquela comunidade atendida. Ele trabalha numa UBS do interior do estado e teve todo esse papel. Aqui é o meu grupo de pesquisa, alguns membros. Também a gente conseguiu aprender, depois de 2 meses paralisados, a fazer algumas estratégias e se ajudar mutuamente em atividades online. O suicídio de um estudante de medicina ou de um médico é extremamente impactante entre todos os circunstantes. A confiança fica abalada entre profissionais e gestores de uma equipe de saúde, além de moral diminuída, luto, culpa e outras consequências negativas que permanecem sem solução até 6 meses após o suicídio de um médico da equipe. Então, é fundamental ter estratégias com aquela equipe de trabalho de apoio para que não haja uma reação em cadeia e que aquela equipe não desabe. É urgente e indispensável a providência de medidas de suporte psicológico, psiquiátrico aos colegas do suicida, para evitar outras perdas através de uma boa escuta e manutenção de atividades terapêuticas grupais e ou individuais. Considerações finais. É necessária a reflexões das instituições de saúde sobre seu papel na promoção, manutenção e prevenção dos agravos à saúde física e mental dos seus profissionais. É indispensável a ênfase no cuidar de quem cuida. O reconhecimento concreto dos gestores da saúde aos seus profissionais deve resultar na melhor organização e condição de trabalho. É fundamental que os médicos reconheçam, valorizem e se impliquem no processo de cuidar da sua saúde e bem-estar para poderem cuidar bem da saúde dos seus pacientes. Bom, eu agradeço a atenção, ofereço as flores de Picasso para vocês que estão até agora me ouvindo. Muito obrigada.